Olha, inteligência artificial, machine learning, deep learning, a gente ouve esses termos direto, né? Mas, confesso que às vezes dá um nó na cabeça. Qual que é a diferença real entre eles? Hoje a ideia é justamente essa. Vamos investigar isso a fundo, tentar descomplicar mesmo. A gente quer mostrar como essas peças se encaixam, sabe? Usando o que a gente pesquisou em várias fontes por aí. Pois é, essa confusão é super comum. Mas olha, ajuda muito pensar que não são coisas totalmente separadas, entende? São campos conectados. Imagina assim, a inteligência artificial é tipo o grande objetivo, o sonho lá na frente. O machine learning é uma das ferramentas principais para chegar lá. E o deep learning é como se fosse uma versão ainda mais potente dessa ferramenta. Vamos tentar explorar essa relação começando do mais geral para o mais específico? Que tal? Ótima ideia. Faz todo sentido começar pelo conceito maior. Inteligência artificial, a IA. Pelo que a gente viu nas fontes, a busca é por criar sistemas, máquinas, que consigam simular capacidades humanas, né? Tipo, raciocinar, resolver problemas, até aprender. E essa ideia não é de agora, certo? Vem lá dos anos 50, uma coisa bem mais antiga do que muita gente pensa. Exatamente. IA é esse campo bem amplo que busca, replicar ou simular a cognição humana. E isso vai desde abordagens mais, digamos, simples, baseadas em regras que alguém definiu antes, até as tecnologias super complexas que a gente vê hoje em dia. Aquele exemplo do AlphaGo é sempre, nossa, marcante. Uma IA que aprendeu o jogo Go e, de repente, venceu os melhores jogadores do mundo. Mostra bem o potencial, né? Nossa, é verdade, o AlphaGo foi um marco. Então tá, entendi a IA como o grande objetivo. Mas a parte que ainda me intriga é, como que uma máquina aprende de verdade? Ela não está só seguindo um monte de instruções que a gente programou. É aí que o Machine Learning, o ML, entra na história, não é? É uma pergunta excelente. E é aí mesmo que o ML faz a diferença. Porque, assim, em vez de você, programador, escrever regras para cada situação possível, os sistemas de ML aprendem com os dados. Eles olham um monte de exemplos, identificam padrões e vão melhorando o desempenho quanto mais experiência eles têm. Ou seja, quanto mais dados eles processam. Ah, então a chave é essa, aprender direto dos dados. Isso. Pensa, por exemplo, nas recomendações da Netflix ou do Spotify. Elas não têm uma regra tipo, se a pessoa ouviu rock, recomende mais rock. Não é tão simples. Elas aprendem os seus gostos, os meus gostos, observando o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente pula. É aprendizado a partir do comportamento dos dados. Entendi. Faz muito mais sentido agora. Tem até aquela definição mais, assim, formal, né? Algo sobre experiência, tarefas e desempenho. Lembro de ter lido algo assim. Sim, sim, tem a definição clássica do Tom Mitchell, mas simplificando é isso. Um programa aprende se ele fica melhor em fazer alguma coisa específica, a tarefa, conforme ele vê mais exemplos ou informações, a experiência. E o ML funciona super bem com dados mais organizadinhos, tipo planilhas, tabelas. Mas tem um ponto importante, né? Num modelo de ML mais, vamos chamar de tradicional, se ele comete um erro feio, muitas vezes ele ainda precisa de um humano para ir lá e ajustar, para corrigir o caminho. Ah, tá. Então ele aprende, mas ainda pode precisar de uma ajudinha humana para calibrar. Beleza. E o Deep Learning, o DL, o tal do aprendizado profundo, É aí que a coisa fica mais autônoma. mais independente. Exatamente. O Deep Learning é um tipo específico de Machine Learning que, nossa, deu um salto gigantesco, principalmente ali depois de 2010. A grande sacada dele é usar estruturas chamadas redes neurais artificiais. E não é qualquer rede neural, são redes com muitas camadas. Por isso o nome profundo, Deep. Muitas camadas. Isso, e a inspiração, como o nome até sugere um pouco, vem da forma como os neurônios se conectam no nosso cérebro, aquela estrutura toda interligada. Redes neurais com muitas camadas. E o que isso permite na prática? Quer dizer, qual a grande diferença para o machine learning normal que a gente estava falando? Olha, a virada de chave do Deep Learning é a capacidade dele de aprender as representações dos dados e, mais importante,
extrair as características que importam automaticamente. Isso é especialmente poderoso para lidar com dados bem complexos, sabe? Dados meio bagunçados, não estruturados. Pensa em imagens, áudio, texto livre. Espera aí, automaticamente. Como assim? No ML tradicional não é assim. Não exatamente. No ML tradicional, muitas vezes um especialista humano precisa fazer um trabalho prévio, sabe? Preparar os dados, selecionar quais características daquele dado são importantes para o modelo aprender. É a chamada engenharia de características. O Deep Learning meio que faz isso sozinho. As várias camadas da rede vão aprendendo a extrair essas características progressivamente. Imagina tipo um fotógrafo, foi uma analogia que vi. Cada camada aplica uns filtros diferentes. As primeiras pegam coisas simples, tipo bordas, cantos. As camadas mais profundas combinam isso para reconhecer partes de objetos. E as últimas reconhecem o objeto inteiro. Nossa, que incrível! Então a própria rede descobre o que é relevante numa foto ou num áudio, sem ninguém precisar dizer, olha, presta atenção nessa textura ou esse tipo de som é importante. Exato! É por isso que ele se dá tão bem com imagem, voz, mas claro, tem um preço, né? Imagino. Precisa de muito poder de processamento, muitos dados. Precisa. E como precisa? Lembra do Andrew G, que é uma referência na área? Ele tem uma frase ótima. Os modelos são o motor do foguete e os dados são o combustível. Precisa de dados pra caramba. O AlphaGo, que a gente mencionou, usou Deep Learning para descobrir estratégias no Go que nenhum humano tinha ensinado para ele. Ninguém programou as estratégias. Ele aprendeu jogando contra si mesmo milhões de vezes. Uau! Essa capacidade de lidar com dado bruto, aprender sozinho as características, é o que permitiu esses avanços recentes que a gente vê em reconhecimento de voz no celular, tradução automática, carros autônomos. Mas, como tudo, tem um lado B, né? Às vezes o Deep Learning vira uma caixa preta. Ele dá a resposta certa, mas pode ser bem difícil entender exatamente por que ele chegou naquela conclusão, quais foram os passos internos. Entendi. A famosa caixa preta. Faz sentido. Então tá, tentando visualizar tudo junto, a IA seria o universo da inteligência das máquinas, o Machine Learning seria um planeta importante nesse universo, onde as máquinas aprendem usando dados, e o Deep Learning seria tipo um continente específico nesse planeta que usa essas redes neurais profundas para aprender de um jeito mais complexo, mais autônomo, principalmente com dados mais brutos. É tipo aquelas bonecas russas, né? Uma dentro da outra. Perfeita analogia. É isso mesmo. IA engloba tudo. ML é um subconjunto da IA focado no aprendizado por dados, e DL é um subconjunto do ML com essa técnica específica das redes neurais profundas, IA, ML, DL. E geralmente cada passo nessa hierarquia permite lidar com problemas mais e mais complexos, mas também costuma exigir mais dados e mais poder computacional. O avanço das GPUs, as placas de vídeo, foi fundamental para viabilizar o Deep Learning em larga escala, por exemplo. Show! Então, só para recapitular rapidinho as diferenças-chave. IA é a busca geral por inteligência em máquinas. O conceito amplo. ML é sobre máquinas aprendendo padrões a partir de dados, sem programação explícita para cada regra. E DL é uma técnica específica de ML, que usa redes neurais com muitas camadas para aprender padrões e representações complexas de forma automática, sendo ótimo para dados como imagem e som. Exatamente. E, sabe, fica uma reflexão interessante. O Deep Learning, de certa forma, imita um pouco a maneira hierárquica como nós, humanos, percebemos e processamos informações do mundo, das partes para o todo. Mas será que isso significa um entendimento genuíno, parecido com o nosso? Ou é apenas um reconhecimento de padrões extremamente sofisticado, mas ainda assim um reconhecimento de padrões? Fica a pergunta, né? E o que vem depois do Deep Learning? Qual será o próximo grande salto? Que outras abordagens podem surgir para levar a IA ainda mais longe no futuro? São questões em aberto ainda. Excelentes pontos para a gente pensar. Deixe suas dúvidas nos comentários.